Bom dia, bom dia. Mais um dia, mais uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor, conhecer a sua palavra. Muitos dizem crer em Deus, mas num Deus que eles criaram através das suas ilusórias imaginações. Nós reconhecemos nossas falhas, nossas limitações, estamos aqui para conhecer mais daquele que escolheu se revelar por intermédio de Cristo Jesus, deixando registrado nesses 66 livros a sua soberana palavra, de maneira inerrante, de maneira que essa palavra guie as nossas vidas. Convido vocês a uma breve oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, pois o Senhor não se manteve oculto. O Senhor escolheu se revelar não somente através de palavras, mas a tua palavra diz que tu escreveria essas palavras em nossas mentes, em nossos corações, que trocaria os nossos corações, que faria com que pudéssemos reconhecê-lo. Portanto, nos faça reconhecê-lo. Mostre quem nós somos, o quão imperfeito nós somos e o quão maravilhoso tu és. Nós rendemos glórias a Ti por termos mais um dia e mais uma oportunidade de nos relacionarmos com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nos guia ao caminho que corresponde à Sua soberana vontade, de maneira que Seu nome seja glorificado. Abençoe nosso dia, ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender as Suas palavras. Eu te agradeço e te louvo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos para mais um dia. Nós estamos no dia 429. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026. Live que nós estamos no dia 28, lendo a Bíblia todos os dias, 40 minutos por dia. Já estamos em 2 Samuel capítulo 6. Ao qual nós continuaremos a partir de agora. Vamos à leitura. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Balá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, dos exércitos que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que ficava no monte, saindo da casa Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aió estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cantos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom. Da cidade de Gate, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá, e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor, com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas.
Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocausto e oferta de paz. Depois que terminou de oferecer sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e toda a sua família. E ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, até mesmo ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. Capítulo 7. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: veja, moro num palácio, numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vai, diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia que eu tirei os israelitas do Egito até hoje nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo num lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que eu tenha ido, os israelitas nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhe perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai, diga meu povo Davi. Agora vai, diga meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e escolhi para ser líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, onde jamais são perturbados. Nações perversas são oprimidas. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome. Estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor tinha revelado. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família, para que me trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor, o que mais posso te dizer? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor, por causa de tua promessa e de acordo com tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornaste conhecidas a teu servo. Quão grande é, soberano Senhor, não há ninguém igual a ti, jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito, realizaste milagres impressionantes e removestes as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizeste Israel teu próprio povo para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo, faz o que prometestes a meu respeito e de minha família. Confirma-o com uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Que dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre.
Ó Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te essa oração, porque revelaste tudo isso a teu servo, ao dizer, farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras e tu prometeste essas coisas a teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falastes, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe. Fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e mediu como uma corda, formando grupos. Cada grupo que poupou executou 2 grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas e lhes pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates, Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamento de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado. De Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Davi colocou destacamento de seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ahilude, era historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário da corte, Benaía, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei, e os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. Capítulo 9. Certo dia Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão, Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o senhor mostre bondade a alguém como eu? Não vale mais que um cão morto. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que o senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante,
Todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Capítulo 10. Algum tempo depois morreu Nas, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai. Nas sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum: seu senhor, o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi, raspou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhe dissesse: fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e volte em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados da infantaria dos sírios da terra de Bet-Reob e Zobá, 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 da terra de Tob. Davi foi informado disso e enviou a Joabe todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram a sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maca se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em 2 frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante dos exércitos sob o comando de seu irmão Abissai e atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar, e se os amonitas forem demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram os sírios. Começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel, ao se reagrupar, receberam reforço de soldados sírios, convocados por Hadadezer, do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Relã, conduzidas por Sodbaque, comandante das forças de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando todos os reis aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel, se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. Capítulo 11. Do começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe, as tropas israelitas, para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Davi enviou mensageiros para que trouxesse e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou mensageiros a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército, como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu depois de ter ficado quanto tempo fora? Por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber e comer, dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje, amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa.
Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha as seguintes instrução: coloque Urias na linha de frente onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para ele e seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto junto com muitos soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seus mensageiros: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho no alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhes: seu soldado Urias o hitita também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando perseguimos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto do muro atiraram flecha contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, entre eles estava Urias o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devorará este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazer lá para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Capítulo 12. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, e ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade, um era rico e outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. E ela era como sua filha. Certo dia um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e matou-o e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, os reinos de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, a agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele levantasse e comesse com ele, mas Davi se recusou. No 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio e pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos, não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem
céus por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Enquanto isso, Joabe continuou a lutar contra Rabá, na capital de Amon, e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi para lhe dizer: lutei contra Rabá e capturei seus reservatórios de água. Traga o restante do exército aqui e conquista a cidade. De outro modo eu tomarei e levarei o crédito pela vitória. Então Davi reuniu o restante do exército e foi a Rabá. Eles atacaram a cidade e a conquistaram. Davi removeu a coroa da cabeça do rei e ele foi colocado sobre a sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro, também nos fornos de tijolos. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Capítulo de número 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem. Amnon imaginou que seria possível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon: qual é o problema? Porque o filho do rei parece tão abatido todos os dias. Amnon respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça que lhe deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ele prepare o alimento aqui mesmo para que você a veja e ela o sirva. Então Amnon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amnon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo para que eu veja e ela sirva-as para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnon preparar algo para ela comer. Quando Tamar chegou à casa de Amnon, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: Agora traga bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu comida ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Amnon não quis ouvi-la e, como era mais forte que ela, violentou. Então a paixão de Amnon se transformou em profundo desprezo. Seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Amnon, porém, não quis ouvi-la. Chamou o seu servo e ordenou: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. O servo pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestiu uma túnica longa, como era costume daqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Amnon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Embora Absalão não tivesse dito nada a Amnon a esse respeito, odiou Amnon profundamente pelo que ele havia feito a sua irmã. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosquiadas em Baal-Razor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus tosquiadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão, se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Amnon vá conosco. Por que Amnon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluído Amnon, irem à festa. Absalão disse a seus homens: espere até Amnon estar bêbado, então quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo, responsabilidade é minha, sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu sinal, eles mataram Amnon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estavam no caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Neste momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Amnon. Absalão tramava isso desde que Amnon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor
ó rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então o sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: veja lá estão eles, são os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo eles chegaram, chorando e soluçando. O rei e todos seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Amnon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amnon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Joabe, filho de Zeruia, capítulo 14, recebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Percebeu que o rei desejava ver Absalão. Por isso mandou trazer de Tecoa a mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe: finge que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume. Age como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vá até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então Joabe disse que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: ó rei, ajude-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-las, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva: entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem pagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome da família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu: ó meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim, sobre a família de meu pai, e que o rei e seu trono seja inocente. Se alguém criar problemas, traga a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais incomodará. Então ela disse: por favor, prometa pelo Senhor, seu Deus, que não deixará seu vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará um fio de cabelo da cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa, meu senhor, disse o rei. Disse a mulher: fale, respondeu ele. Então ela disse: por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar a decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou trazer para casa seu filho banido. Um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como água que depois de derramada na terra não pode mais ser recolhida. Mas Deus não apaga a vida, ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos de sua presença. Vim suplicar ao meu senhor, o rei, porque outros me ameaçaram. Pensei: talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, o meu senhor, o rei, restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, ó meu senhor, o rei, disse a mulher. Foi Joabe quem o mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu: ó meu senhor, ó rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, me enviou e disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos, mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: muito bem, vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: finalmente sei que obtive o favor de meu senhor, o rei, pois atendeu ao meu pedido. Joabe foi a Gesur, trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa de seu peso, 2,4 quilos. Segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele. Mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto à minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que seus servos puseram fogo em meu campo? Absalão respondeu: eu quero que você pergunte ao rei, porque ele me trouxe de Gesur. Se não pretendia me receber, teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considerar culpado de algo, então que me mande me matar. Joabe contou ao rei que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. Capítulo 15.
Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era. E ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhe faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava-se pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça e desse modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Passado 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Gessur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei, vai e cumpra seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvir as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei. Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi que vivia na cidade de Gilo. Um pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Logo o mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi e todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem nosso apoio, responderam seus conselheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos que acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem dianteiro. Também iam com Davi, com sua guarda pessoal, 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei onde for o meu rei. O rei seja para viver ou para morrer. Davi respondeu: muito bem, venha conosco. Itai, todos seus homens e suas famílias acompanharam Davi. Por onde passavam o rei e os que seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Zadok e todos os levitas também o acompanhavam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. O rei também disse ao sacerdote Zadok: preste atenção, você deve voltar à cidade com seu filho Aimás e com Jonatas, filho de Abiatar. Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão e ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel e seus conselheiros agora apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Quando Davi chegou ao ponto alto do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Hussai, o arquita, esperava ali. Hussai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça. Mas Davi lhe disse: se você vier comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá. Informe-me dos planos feitos no palácio. Eles enviarão seus filhos Aimás
e Jonatas para me contar o que se passa. Assim Hussai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou à mesma hora em que Absalão entrava na cidade. Capítulo 16. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de meu senhor Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ficou em Jerusalém, pois disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: neste caso dou a você o que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostre, respondeu Ziba. Quero meu senhor, o rei sempre se agrade de mim. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino bandido, gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado do clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor entregou seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Então Absai, filho de Zeruia, disse: porque este cão morto amaldiçoa meu senhor, o rei. Dê ordem, eu cortaria a cabeça dele. O rei, porém, disse: quem pediu a opinião de vocês, filho de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Absai e a todos seus servos: meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixe-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei seguiu pela encosta de um monte próximo amaldiçoando Davi e atirando pedras contra ele. O rei e todos os acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e por isso descansaram ali. Neste meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Hussai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. Viva o rei! Exclamou. Viva o rei! Assim que você mostra lealdade a seu amigo Davi? Perguntou-lhe Absalão. Por que não está com ele? Hussai respondeu: estou aqui porque pertence àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva o filho de Davi. Assim como fui conselheiro de seu pai, agora serei seu conselheiro. Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: o que devo fazer agora? Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas de seu pai. Deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação e se encorajará os que estão ao seu lado. Então armaram uma tenda no terraço do palácio e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fosse um conselho dado pelo próprio Deus. Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico, assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Depois, porém, Absalão disse: tragam Hussai, o arquita. Veja qual é a opinião dele. Quando Hussai chegou a Absalão, lhe contou o que o Aitofel tinha dito. Então perguntou: qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere? Hussai respondeu a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No momento estão tão furiosos quanto a uma ursa do qual roubaram os filhotes. E lembre-se que se seu pai é um soldado experiente, ele não passará a noite com o povo. É provável que esteja escondido em alguma cova ou uma caverna. Quando ele sair a atacar alguns de nossos soldados forem mortos, a notícia que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então até os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como um leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é, um guerreiro poderoso, como são valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan ao norte até Berseba, ao sul, tão numerosos quanto a areia da praia.
Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum de seus homens sobreviverão. E caso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Hussai é melhor que de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Hussai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar que Aitofel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse eles aos sacerdotes, encontrem Davi e insistam para que ele não passe essa noite dos pontos da travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos que acompanham morrerão. Jonatas e Aimás haviam ficado em El Rogel, para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhe trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em Enrogel e avisou Absalão. Por isso, fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço. Em cima espalhou grãos de cereal para secar o sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: você viu Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimás saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Contaram depressa, disseram ao rei, atravessaram o Jordão ainda essa noite, e lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos os que acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou logo a Manaim. A essa altura, Absalão havia reunido todo o exército de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Amassa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Amassa era primo de Joabe, seu pai era Jeter, um ismaelita, e sua mãe, Abigail, era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército de israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Nas, de Rabá dos Amonitas, e por Marquir, filho de Amiel, de Lodebar, por Barzilai, de Rogelim em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas, queijo para Davi e os que o acompanhavam, pois disseram: vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos, depois da longa caminhada pelo deserto. Somente até aqui. Terminamos dessa forma mais um dia. Amanhã nós estaremos no dia 430. E amanhã será dia 29/1/2026. Será a nossa live de número 29. Continuaremos a partir do capítulo 18. Então, nós terminamos. Hoje nós lemos do 6 ao 17. Dessa forma, encerramos mais um dia para a honra e glória de Deus. Parabéns a todos, glória a Deus por isso. Nós cremos que é somente o Espírito que faz isso, nos direciona a ser aquilo que nós não somos. Tamo junto, um beijo no coração. Vou lá treinar, puxar um treino. Quem quiser treinar também, só me avisar, tá? Me chama aqui. Estão todos mais do que convidados a se reunir conosco. É um momento de treino, de comunhão que Deus tem nos fortalecido. Tamo junto, um beijo no coração. Vai pra cima.